Graça e paz, queridos irmãos. Deus seja louvado, e a palavra dele fala que ele habita em meio aos louvores. Então nós podemos ter a plena convicção, a certeza de que Deus está aqui. Você crê nisso? Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós iniciamos uma série de mensagens no domingo passado, que tem como título Até que Ele Venha, embalados aqui por um espírito bem gostoso do mês de missões que nós vivemos no mês passado. E quando nós refletimos para essa temática, tendo como base então a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós começamos a perceber alguns quesitos que o apóstolo Paulo traz aqui então no conteúdo dessa carta, onde ele vai começar a motivar, a encorajar aqueles cristãos. E é claro que se essa carta chegou até nós, também serve para nos encorajar, também serve para nos motivar a como ver a nossa vida, já que vivemos em missão nessa terra, para viver, para espalhar o amor de Cristo Jesus até que Ele venha. E nós vimos então que o apóstolo Paulo, no domingo passado, no primeiro capítulo aqui de 2 Tessalonicenses, ele encorajou a igreja do Senhor Jesus a quê? Em primeiro lugar, celebrar as marcas da graça. Foi o primeiro ponto que nós vimos no domingo passado, e nós vimos que as características que Paulo, Timóteo e Silas observavam na igreja de Tessalônica era uma fé crescente, um amor crescente e perseverança. Em segundo lugar, um outro encorajamento que Paulo trouxe àquela igreja foi para que eles nunca parassem de olhar para o retorno de Cristo Jesus. Nunca parassem de olhar com grande expectativa, nunca se esquecessem, mas sempre se lembrassem do retorno de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro encorajamento que Paulo trouxe àquela igreja para as nossas vidas é que possamos sempre orar pelo poder de Deus. E hoje nós vamos entrar no segundo capítulo da carta aqui de 2 Tessalonicenses, veremos os versículos de 1 a 12, e o conteúdo desse trecho aqui é muito interessante porque nos fornece algumas instruções vitais, porque vai falar para nós acerca da ascensão, do surgimento, do aparecimento do anticristo, bem como também da volta de Cristo Jesus. Tópicos que é até compreensível a gente entender que são tópicos que têm fascinado, intrigado cristãos ao longo dos tempos. Muitos estudiosos bíblicos apontam também que esse é um dos textos contidos no Novo Testamento que são um dos mais difíceis de serem interpretados, hein, Rev Gesso? Olha que coisa. Um desses irmãos cristãos estudiosos da Bíblia, o Dr. Leon Morris, ele disse que essa passagem é provavelmente a mais obscura e difícil em todos os escritos paulinos. E as muitas lacunas em nosso conhecimento deram origem a especulações extravagantes, que, meus irmãos, é exatamente aquilo que a gente não quer tirar aqui nesse momento. A gente quer se limitar, de fato, àquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, aquilo que o próprio Deus tem a nos dizer. Mas o fato é que os detalhes tentadores que são fornecidos aqui no texto, eles geraram sempre uma produção caseira, uma indústria caseira na identificação de quando o fim dos tempos realmente vai acontecer, na identificação daquele que é chamado de um anticristo. E apesar dos supostos apontamentos acerca dessa pessoa, reivindicados por quase todas as gerações de cristãos ao longo da história, porque a maioria deles acreditavam que o anticristo já estava vivendo nos seus dias, apesar das ambiguidades do texto diante de nós, junto com os avisos explícitos do próprio Senhor Jesus de que ninguém sabe o quê? O dia e nem a hora, mas quem sabe? Deus o Pai, só Ele sabe. Mas em meio a tudo isso, meus irmãos, tudo isso serve para nos alertar a termos muito cuidado na leitura dessa passagem. Então o nosso objetivo aqui, ao examinarmos bem de perto os ensinamentos que o apóstolo Paulo traz para nós aqui, não vai ser juntar uma linha do tempo para que a gente possa então prever uma data para a volta de Jesus. Jamais a gente pode fazer isso. Tampouco também a gente apontar quem será o anticristo, de repente, nas próximas eleições, para que a gente possa votar no outro, né? Também não é nada disso. Mas o que a gente pode fazer aqui, o objetivo nosso precisa se alinhar com o propósito declarado do apóstolo Paulo, ao escrever as suas cartas aos Tessalonicenses, porque ele está ajudando aquela igreja, aqueles irmãos, ele está nos auxiliando também a permanecermos firmes na fé, a permanecermos olhando firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então ele não está escrevendo para alimentar especulações. Paulo escreve para acalmar medos, Paulo escreve para estabelecer a fé, ancorar a confiança no fato inequívoco da esperança cristã que está em Jesus e na sua volta.
Então, com isso em mente, nós vamos olhar para o ensinamento de Paulo aqui a partir de 4 tópicos. O primeiro deles é a segurança, o segundo, a apostasia, o terceiro, restrição e, em quarto lugar, o retorno. Então aqui está o esboço daquilo que nós iremos refletir essa noite: segurança, apostasia, restrição e retorno. E eu sei que você já está com a sua Bíblia aberta aí, o texto também será projetado, mas antes de fazermos a leitura de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, pedir a Ele a instrução, a orientação, porque estamos diante da sua santa palavra. Pai querido, nós já entoamos louvores ao Senhor, com o coração quebrantado, contrito, compreendendo quem o Senhor é, esse Deus grande, maravilhoso, esse Deus que é soberano, justo, fiel, verdadeiro, um Deus de graça e misericórdia, um Deus que se faz presente entre nós, um Deus que habita em meio aos louvores do seu povo. Compreendemos também que uma vez crendo em Cristo Jesus, agora nós somos povo do Senhor e o Senhor se manifesta no nosso meio, Pai. E nessa noite te pedimos que o Teu Santo Espírito fique realmente à vontade entre nós, comunicando a Tua palavra, que é a verdade, aos nossos corações, às nossas mentes, que nada mais possa nos distrair, Deus, que não sejam as crises dessa vida, os problemas que enfrentamos, que o Teu Santo Espírito faça com que a gente permaneça atento à Tua voz, à Tua palavra. Fala ao nosso coração. Nós muito precisamos ouvir a Tua voz, dependemos de Ti, da Tua ação em nosso meio. Continue com graça e misericórdia agindo entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto da palavra de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, o texto nos diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não se lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Essa é a santa, inerrável, infalível palavra de Deus. Que ela venha de fato edificar as nossas vidas em nome de Jesus nessa noite. O primeiro tópico que veremos é no que diz respeito à segurança, meus irmãos. E como nós vimos no domingo passado, Paulo aqui no capítulo 2, ele vai exatamente bater de frente contra a heresia levantada naqueles dias acerca da volta de Cristo Jesus. E veja que o assunto que tem gerado controvérsia já surge aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo, na verdade, quando ele diz: irmãos, no que diz respeito ao quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. O tema já surgiu aqui, o apóstolo Paulo vai bater de frente contra a heresia acerca da vinda de Jesus. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou.
Porque qual era a heresia, como nós vimos no domingo passado? Os falsos mestres estavam apontando que Jesus já havia voltado em algum sentido metafórico, algum sentido abstrato ou espiritual. Então aqueles cristãos não precisariam esperar uma volta física de Cristo Jesus, uma volta corpórea do Senhor Jesus. E heresia semelhante a essa também parece que atingiu a igreja de Éfeso. Não é à toa que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, quando ele diz o seguinte, olha, ele alerta sobre aqueles que se desviaram da verdade, que estavam pervertendo a fé de alguns irmãos, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Ou seja, essa heresia já estava fazendo parte da realidade de muitas igrejas, de muitos irmãos, e nós sabemos que esse falso ensino não aconteceu somente naqueles dias. Uma grande seita no nosso tempo também já chegou a marcar o retorno de Cristo Jesus para o dia 1º de outubro de 1941. E Jesus voltou? Se a gente está aqui, né? Não voltou, e já foram marcadas outras datas, meus irmãos, e tantas seitas, tantas igrejas, tantas denominações chamadas evangélicas acreditam que todas as profecias sobre a vinda de Cristo Jesus, a ressurreição dos crentes, o juízo final, tudo isso foi cumprido em algum sentido figurado desde a destruição do templo lá em Jerusalém, 70 depois de Cristo. É isso mesmo, Bruno? Ok, obrigado. Informação muito importante que a gente viu no seminário de Fé e Ciência. Razão pela qual, meus irmãos, não haveria de forma alguma essa grande expectativa acontecer no nosso coração. Não, isso já aconteceu. Volta de Jesus, ressurreição dos mortos, juízo final, isso já vem acontecendo ao longo da história, a gente não precisa ficar esperando por isso. Uma heresia que não se demonstra como sendo algo novo, como diz o ditado, não há nada novo debaixo do sol. Aconteceu no passado, continua acontecendo nos nossos dias, e veja como é que os falsos mestres eram sutis, porque eles temiam ser desacreditados, não é verdade? Quem vai contar uma mentira tenta se cercar de todas as formas para que aquela mentira seja considerada verdade por outros. E sabe como é que eles faziam isso? Temendo serem desacreditados, eles levantaram essa heresia, jogando nas costas, sabe de quem? Do apóstolo Paulo. Hein? É o Paulo que está falando isso, não é a gente não, a gente está só transmitindo o ensinamento do apóstolo Paulo. E olha como é que Paulo rebate isso. Ele diz o seguinte, olha, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem o quê? Perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. Ou seja, Paulo faz a sua defesa aqui dizendo o seguinte, olha, não fui eu que ensinei isso para vocês. Esse ensinamento não vem de minha parte. O versículo 3 ele diz, ninguém de modo algum os engane. Ele já havia instruído corretamente aqueles irmãos acerca da volta de Jesus. Não é à toa que no versículo 5 ele diz, vocês não lembram? Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Ou seja, presencialmente, Paulo esteve ali com aqueles irmãos, e não era nada daquilo que aqueles homens, aqueles falsos mestres estavam incutindo na vida daquela igreja que Paulo havia ensinado. E aqui, meus irmãos, fica claro para nós o caminho certo para se combater todo e qualquer tipo de heresia. Nós precisamos nos lembrar do verdadeiro ensino. Para combater qualquer tipo de heresia, é preciso se lembrar do verdadeiro ensino. Nós precisamos nos voltar para o quê? Para as Escrituras Sagradas. Precisamos nos voltar para a Palavra de Deus, precisamos nos voltar para a Bíblia. Tudo que contradiz a Palavra de Deus é o quê? Heresia. É um falso ensino, não condiz com a verdade, porque nós cremos que a Palavra de Deus é a verdade. Tudo que é contrário a ela é heresia, é falso, é mentiroso. Por isso eu pergunto para vocês, de onde tem vindo a sua doutrina? Tem vindo da Palavra de Deus? Tem vindo da Bíblia? Ou será que tem vindo de alguma celebridade cristã bombástica da internet, hein, Isaac? Nós precisamos nos lembrar daqueles irmãos nossos lá de Bereia que faziam o quê? Conferiam nos escritos que eles tinham se aquilo que estava sendo pregado de fato era a verdade, condizente com a palavra de Deus. Nós precisamos ser muito como os bereanos, conferir com as escrituras, com a palavra de Deus, porque consideramos a realidade de que ela é a verdade. A palavra de Deus é a nossa segurança, meus irmãos. É isso que o apóstolo Paulo quer transmitir para a vida da igreja lá de Tessalônica. Para a nossa vida aqui também, a palavra de Deus nos traz segurança, porque ela é a verdade. Esse é o primeiro tópico
É isso que Paulo reafirma para que aqueles irmãos pudessem ter a sua fé reafirmada em todo o tempo, para que eles pudessem permanecer firmes. O segundo tópico que iremos refletir nessa noite é a apostasia, um tópico que vai levar um pouco mais do nosso tempo, e é muito interessante a gente observar aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, porque ele lembra que o falso ensino daqueles falsos mestres não poderia ser verdade, porque algumas coisas deveriam anteceder a volta de Cristo Jesus. E é exatamente aquilo que ele traz para nós no versículo 3, quando ele diz o seguinte, vamos ler juntos? Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da volta do Senhor Jesus, o que vai acontecer primeiro? A apostasia. Vai acontecer em primeiro lugar a apostasia. E logo após a apostasia vai surgir o líder dessa apostasia. Apostasia, em outros termos, significa rebelião, uma rebelião religiosa, uma rebelião que vai acontecer no meio da igreja visível, e vai se levantar um líder dessa rebelião, que o apóstolo Paulo declara que é o homem da iniquidade, ou o filho da perdição. E como que vai acontecer essa apostasia? Como que vai se dar essa apostasia, essa rebelião no meio da igreja visível? Meus irmãos, muitos daqueles que fizeram uma pública profissão de fé, muitos daqueles que se declaravam como crentes, como cristãos, rejeitarão a Cristo Jesus. Abandonarão a fé. O termo apostasia, ele se refere exatamente a isso. Eu preciso abrir um parênteses aqui para que nós possamos ser lembrados daquilo que a palavra de Deus, a verdade das Sagradas Escrituras nos orienta. Aqueles que realmente foram convertidos pela graça de Deus em Cristo Jesus nunca apostatarão. Ou seja, nunca cairão de sua fé. Você crê nisso? Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus nunca cairão de sua fé. Essa é uma segurança, essa é uma certeza, que todo aquele que crê de fato em Cristo Jesus como Senhor e se submete ao seu senhorio e também como Salvador de sua vida, nunca cairá de sua fé. É a palavra de Deus que nos garante isso, é a palavra de Deus que nos dá essa segurança. Nós podemos ver isso através das palavras do próprio Senhor Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 e 28, declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos ler juntos? Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, olha que segurança maravilhosa nós temos. Ninguém poderá ser arrebatado das mãos de Cristo Jesus. Todos aqueles que foram dados ao Senhor Jesus por Deus o Pai estão seguros em Cristo Jesus. Glória, aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus. Nós estamos seguros, firmes, porque é a palavra de Deus quem nos garante. Aqueles que são verdadeiramente convertidos nunca se perderão. Mas é fato que existem aqueles que podem parecer cristãos. Existem aqueles que externamente podem dar uma pinta muito de crente. Não é, Edjesse? Aquele santarrão, não é verdade? Que faz tudo na igreja. Uma boa pessoa. Nunca falou mal de ninguém, nunca roubou, nunca matou, nunca traiu a esposa ou o marido. Educa bem os filhos. Tem uma vida fantástica. Muitos se parecem como crentes, mas nunca estiveram verdadeiramente unidos ao Senhor Jesus pela fé. Esses sim cairão. São estes que se afastarão da verdade, que um dia alegaram abraçar. É como João escreve na sua primeira carta, quando ele diz o seguinte: filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E o que o apóstolo Paulo, junto com João, trazem aqui, meus irmãos, é um aviso. Um aviso para a igreja do Senhor Jesus. É o tipo de passagem que a gente não pode ignorar, porque um dia uma grande apostasia vai acontecer. Muitos abandonarão a fé, muitos deixarão Cristo Jesus, o rejeitarão por completo, irão negá-lo, virar as costas para Jesus. E no versículo 7 Paulo diz: porque o mistério da iniquidade já opera. Meus irmãos,
Tudo quanto é tipo de maldade já tem acontecido. Tudo que é contra a verdade são atitudes que já estavam em andamento naqueles dias e permanecem, continuam acontecendo nos nossos dias, e isso trará como resultado a apostasia. E Paulo escreve àquela igreja com certa urgência, e se essa carta chegou até nós aqui, é no mesmo sentido de nos alertar, de nos fazer observar essas escrituras aqui, realmente estarmos cientes daquilo que a palavra de Deus nos instrui, porque não é diferente nos nossos dias. Estamos sendo avisados sobre um perigo claro, um perigo presente, não é uma utopia, não é algo que vai acontecer num futuro distante, que a gente não tenha necessidade nenhuma de se preocupar, não. O mistério da iniquidade já opera, já está acontecendo, e o resultado disso será a apostasia. E como nós podemos então ter certeza de que não apostataremos? Como podemos ter a certeza de que não abandonaremos a nossa fé? Em primeiro lugar, nós temos a garantia da própria palavra de Deus, que estamos seguros em Cristo Jesus. Mas sabe como é possível sentir isso em nossos corações? Sabe como é possível sentir isso em nossos corações? Porque só há uma defesa contra a apostasia. Tati, se contratar o seu escritório, você pode defender essa causa? Gerson e a multidão de engenheiros que a gente tem aqui, se a gente construir um monte de igreja, isso vai resolver o nosso problema? Pô, Deus, está vendo aí, ó? Bacana, fizemos um monte de igreja, tem um monte de crente reunido aí. Nos abençoe. A medicina pode fazer algo para que não venhamos a cair da nossa fé? Existe remédio para isso? Um químico? Nada. O único caminho que nos traz a certeza, a segurança, além da verdade, da palavra de Deus que nos declara que em Cristo Jesus nós estamos seguros, é se de fato nós nascemos de novo. Jesus se encontrou com um homem chamado Nicodemos, que disse o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, examinar o nosso coração com sinceridade, colocar nossa vida diante do Senhor Jesus, para que Ele sonde os nossos corações e a gente se quebrante diante dEle, para que a gente corra até Ele submissos, para que a gente vá ao encontro do Senhor Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade, a vida, Ele é o refúgio que todos buscam. Ele mesmo é quem disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa é a certeza que nós temos. E se nascemos de novo, não por uma obra nossa, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, nós temos essa segurança. Estamos seguros em Cristo Jesus. Tendo visto essa realidade da apostasia, meus irmãos, nós precisamos observar então aquilo que Paulo fala sobre o líder dela. Nós vimos que antes da volta de Jesus, o que vai acontecer é a apostasia, e que vai surgir quem? O homem da iniquidade, ou o filho da perdição. A gente viu que o mistério da iniquidade já está em ação, já está operando, e é interessante que ele encontra a sua personificação exatamente na figura desse homem da iniquidade, porque a iniquidade e a perdição são características que definem esse homem. Iniquidade e perdição, e é bem interessante a gente perceber que Paulo diz lá no versículo 3 e no versículo 8, que ele será revelado. E no versículo 9, Paulo diz que vai ter o aparecimento do iníquo. Revelado é a tradução grega da palavra apocalipto. E o aparecimento é a tradução grega da palavra parousia. E por que eu disse que isso é interessante a gente observar? Porque são dois termos basicamente técnicos que o próprio apóstolo Paulo usa, inclusive nessa passagem, para falar acerca do aparecimento ou da volta do Senhor Jesus. E sabe o que ele quer dizer com isso? Sabe o que Paulo quer mostrar para nós quando ele faz esse jogo de palavras? Porque ao usar esses dois termos aqui para o homem da iniquidade, o apóstolo Paulo está dizendo que ele aparecerá como uma falsificação do Senhor Jesus. É por isso que ele usa os mesmos termos. Ele terá sua própria vinda, sua própria revelação, assim como Jesus, só que ele será o anticristo. É isso que Paulo quer mostrar para nós. E Paulo declara no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto.
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui a gente precisa observar que esse homem da iniquidade, ou filho da perdição, ele quer muito mais do que simplesmente negar ou repudiar a lei de Deus. O fato dele se assentar no santuário de Deus é porque ele quer ser adorado no lugar de Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus como sendo o próprio Deus. É isso que esse filho da perdição quer. É isso que o homem da iniquidade quer. Quando Paulo diz que o homem da iniquidade se assentará no santuário de Deus, ele não está falando de um santuário como nós temos aqui, a Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, essa construção, ou tampouco o Templo de Jerusalém, que um dia será reconstruído. Não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer com esses termos. Quando ele fala do santuário de Deus, o apóstolo Paulo, quando usa essa expressão, essa frase, ele se refere sempre à igreja, ao povo de Deus, povo este unido por Cristo Jesus, que é o verdadeiro templo espiritual. Isso, meus irmãos, porque com a primeira vinda de Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, nós recebemos de presente o seu Santo Espírito. Uma vez crendo em Cristo Jesus, o Espírito de Deus agora habita em nós. E nós cremos então que Jesus foi o quê? O nosso Cordeiro Pascal. Ele é quem fez a expiação de todos os nossos pecados, foi Ele quem promoveu a nossa reconciliação com Deus. Ele continua sendo o nosso sumo sacerdote, que intercede continuamente por nossas vidas. O próprio Jesus é o templo de Deus, e todos os que estão unidos a Ele pela fé, assim como tijolos encaixados na pedra angular, se tornam então santuário de Deus, para a honra e para a glória de Deus. Então, o que Paulo quer dizer com o fato de que o homem da perdição, o filho da perdição, o homem da iniquidade, se assentará no santuário de Deus? Ele quer dizer que esse homem buscará usurpar o lugar de Cristo, como rei, como cabeça da igreja, para perverter e distorcer a igreja visível para os seus próprios propósitos. É isso que o homem da iniquidade quer. É isso que o filho da perdição quer. E veja comigo que o versículo 9 traz acerca da sua dinâmica, quando diz o seguinte, vamos ler juntos? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. O que a gente pode extrair desse versículo, meus irmãos? O homem da iniquidade, ele vai parecer impressionante. Vai ser alguém que virá de fato com todo o poder, realizando sinais, maravilhas, milagres, mas são prodígios o quê? Da mentira. Prodígios da mentira, tudo isso pelo poder de Satanás. E Paulo descreve tudo isso, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas ele quer que tenhamos ouvidos atentos. Ele quer que estejamos alertas e conheçamos a verdade, porque o homem da iniquidade fará sim esses sinais. Ele terá sim poder, realizará prodígios. E o versículo 10 em diante diz, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, o apóstolo Paulo abre os nossos olhos para a seguinte verdade: por trás da vinda do anticristo, Deus está trazendo justiça. Deus está trazendo justiça por trás da vinda do anticristo, porque todos aqueles que tiveram prazer na injustiça serão condenados. Deus manifestará a sua justiça, não vai ter forma alguma de escapar diante do juiz de toda a terra. E isso nos leva automaticamente ao terceiro tópico, a restrição. Vamos ler juntos os versículos 6 e 7 que dizem: e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, se por um lado nós vimos aqui que o mistério da iniquidade já está em ação, já está operando, por um outro lado, sabe o que está acontecendo? Vamos ler juntos? Deus é aquele quem o restringe, quem o detém. Meus irmãos, e isso é mais uma forma da gente poder dar glórias a Deus e exaltar o nome daquele que é todo poderoso, porque se não for pela graça de Deus, meus irmãos, eu acredito que cada um de nós aqui conhece a maldade que existe no nosso próprio coração. E se não fosse Deus agindo em nós, quantas coisas perversas nós faríamos.
se não fosse Deus restringindo a maldade dos nossos corações, nós seríamos muito piores. Eu conheço a maldade que está no meu coração. E cada um de nós precisa ter esse reconhecimento sincero para que nós possamos dar glórias a Deus, dizer: Deus, muito obrigado, porque eu poderia ser muito pior, mas o Senhor tem me ajudado a caminhar em novidade de vida, em santidade, porque Deus tem restringido a maldade. O mistério da iniquidade já está acontecendo, meus irmãos, e por mais obscuro que esse mundo possa parecer, ainda assim a graça de Deus restringe o transbordamento do mal na sociedade, porque ainda assim nós vemos vestígios de misericórdia, de amor, de graça e de justiça na sociedade. Tudo isso porque Deus restringe, Ele detém o transbordamento da maldade. Deus é paciente conosco e Ele continua nos lembrando, através de tudo isso, que Ele continua soberano, reinando, Ele continua no trono, Ele nunca perdeu o controle sobre nada. Louvado seja Deus por isso. Mas é fato que um dia, essa restrição será removida. E como um autor estudioso bíblico sugere, Deus vai sair de cena. Deus vai tirar a sua mão restritiva, e então o mistério da iniquidade, a apostasia, o próprio homem da iniquidade, o filho da perdição, terão o seu dia. E nós precisamos estar atentos a isso, meus irmãos, porque hoje, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda ouvimos a voz de Deus, não podemos endurecer os nossos corações. Precisamos abrir os nossos corações para ouvir, para receber a palavra de Deus, reconhecê-la como verdade, abraçar o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, para que assim Ele efetue o novo nascimento e nos conduza à novidade de vida, a uma vida de santidade, de justiça diante dEle. Que os nossos joelhos estejam dobrados em rendição completa e restrita ao Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Em quarto e último lugar, depois da segurança que é a palavra de Deus, depois daquilo que nós vimos, que antes do retorno de Cristo Jesus terá a apostasia, o surgimento do filho da perdição, o homem da iniquidade, depois de vermos que o próprio Deus restringe toda a maldade que tem acontecido no mundo, ou o transbordamento dela, é possível vermos acerca do retorno. O versículo 8 diz o seguinte, vamos ler juntos? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Nós vimos que o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele virá com poder, né, Azevedo? Poder, realizará sinais, prodígios, maravilhas, tudo isso de forma enganosa, de forma mentirosa. Por mais que ele venha abraçar muitas pessoas, ainda assim o que esse versículo nos diz é que ele será derrotado. Ele será vencido. É isso que Paulo nos traz aqui nesse versículo. Mas ele será vencido, meus irmãos. Quem gosta de ver filmes aí de batalhas, de guerras? Gosta não, Hebe? Eu lembro daqueles filmes tipo Coração Valente, O Senhor dos Anéis. Tinha aquelas batalhas épicas, né? Pintar o rosto ali, colocar a tinta preta embaixo do olho e sair para a guerra ali, onde você vai ter um confronto ali, corpo a corpo. O que Paulo fala aqui é que nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer, porque simplesmente com o sopro da sua palavra. Lembra de Cristo Jesus acalmando a tempestade? No meio daquela turbulência, os discípulos desesperados, temendo por sua vida. Mestre, você não se importa que a gente pereça? O que Jesus fez, Helder? Mar e vento, acalma-te. O mar, o vento, a tempestade se acalmou. E eu fico imaginando esse mesmo Jesus com essa calma, essa tranquilidade, cheio de poder, apenas com a sua palavra, destruindo o homem da iniquidade, matando o filho da perdição e acabando de uma vez por todas com essa farra, porque naquele dia a escuridão finalmente dará lugar à luz. O pecado dará lugar à santidade, à retidão, à novidade de vida. Naquele dia a morte dará lugar à vida e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Naquele dia maravilhoso, todos os erros serão finalmente corrigidos e a justiça final e perfeita será feita. Haverá uma nova criação, novos céus, nova terra. Naquele dia Cristo virá como vencedor, onde todo olho verá, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Paulo nos encoraja a nos alegrarmos
com a esperança desse dia, da volta de Cristo Jesus. Por isso o retorno. Que os nossos olhos estejam firmados nessa esperança em Cristo Jesus e na sua volta. Porque vai acontecer e não vai demorar. Por isso estejamos preparados, estejamos seguros, atentos, firmes de que nascemos de novo, certos de que Deus tem restringido tanta maldade, Ele tem cuidado de nós, e certos de que Cristo Jesus vai voltar. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé, vamos orar. Peço que você feche seus olhos nesse momento e busque com sinceridade no seu coração tentar um acerto de contas com o Senhor Jesus. Essa série de mensagens precisa nos levar a refletir acerca da volta de Jesus e como nós temos lidado com isso aqui na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, como temos conduzido o nosso comportamento, os nossos pensamentos, a nossa fala, diante dessa verdade que vai acontecer, que é a volta de Cristo Jesus. Como temos esperado isso? Avalie o seu próprio coração. Porque é fato que muitas vezes temos sido desleixados. A gente facilmente se deixa levar por tudo aquilo que acontece no nosso cotidiano. O trabalho se avoluma, muitas demandas, muitas crises enfrentamos. Mas se não estivermos atentos à palavra de Deus, a gente se perde em tantos pensamentos, em tantas coisas, e nos esquecemos que Cristo Jesus vai voltar. Vai voltar para acertar as contas, mas vai voltar para restaurar todas as coisas. Por isso precisamos viver uma vida que condiz com a verdade, com a palavra de Deus. Uma vida que recebe a palavra de Deus como solo fértil, para que ela produza em nós tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar através da palavra dele mesmo, que é a verdade. Faça esse exame sincero do seu coração. Coloque a sua vida diante do Senhor Jesus e vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o tempo é hoje. Hoje nós podemos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados. Hoje nós podemos rasgar o nosso coração, abrir a nossa vida diante do Senhor, por mais que o Senhor conheça tudo de nós. Mas passa a ser uma necessidade nossa de falar o quanto precisamos do Senhor, o quanto precisamos do Teu perdão, o quanto precisamos da Tua orientação em nossas vidas. O quanto somos carecedores da Tua graça. O quanto, Deus, enxergamos e percebemos de fato que o Senhor tem contido o transbordamento de tanta maldade no nosso meio. Ainda que esse mundo esteja num caos, o Senhor segura as pontas e não permite que tantas coisas ainda aconteçam. Mas virá o dia do acerto de contas. O Senhor Jesus está voltando. E a nossa esperança está em Ti. Por isso nos ajude a cultivar essa verdade em nossos corações. Nos ajude a organizar a nossa agenda para que tenhamos tempo de ler a Tua palavra, meditar em toda a verdade que o Senhor traz para nós ali. Para que o Senhor nos ajude a adequar a nossa vida àquilo tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós, de fato venha nos guiar a toda a verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos fazendo olhar com grande expectativa para o retorno de Cristo Jesus. Muda a nossa conduta, molda a nossa mente, o nosso ser, à Tua vontade. E assim, Deus, que
possamos colher frutos maravilhosos da ação do Senhor em nossas vidas. Como nós vimos no domingo passado, que a nossa fé seja crescente, que o nosso amor seja operoso, que ele vá aumentando cada vez mais, transbordando na vida uns dos outros. Que tenhamos perseverança. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a orar por poder do Senhor agindo em nossas vidas, para que não venhamos a fazer aquilo que dá na teia. Para que não venhamos a fazer a nossa vontade, mas que a vontade do Senhor seja manifestada em nossas vidas. Tudo isso sirva para a honra e para a glória do Senhor. Que a Tua palavra continue nos transmitindo segurança. Permita-nos, Deus, ter essa confiança de que somos nascidos de novo no Senhor. Que o Senhor tem transformado as nossas vidas, o nosso coração. E assim, Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nos dê uma semana, Deus, regada dos Teus cuidados, das Tuas bênçãos, para que assim possamos celebrar e louvar ao Senhor com grande alegria, transmitindo a mensagem da salvação que há em Ti, do amor que há em Ti, do perdão que há em Ti. Nos faz de fato missionários, verdadeiros discípulos do Senhor, que anunciam as boas novas. E mais uma vez, obrigado. Obrigado por toda a Tua igreja, o Teu povo que aqui se reúne. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.